Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis dessa sexta-feira. Chegou 19 de junho, mas não vai ter sextar coisa nenhuma, porque hoje é o dia do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e depois daquela estreia mequetrefe contra a boa seleção do Marrocos. Hoje o Brasil vai tirar a barriga da miséria. É o dia de tirar o pé da lama. Quando a bolinha caiu e a gente pegou dos times que podia pegar da CONCACAF, Ásia, o Haiti teve festa no país inteiro, carnaval antecipado, etc e tal. Então hoje não podemos pensar que vai ser diferente, mesmo com a má impressão que a seleção brasileira deixou depois da estreia com o Marrocos. Eu estou aqui no estúdio com o Fábio Piperno, que está empolgadíssimo. No bolão colocou, sei lá, 10-1, 9-1, daqui a pouco a gente vai ver o nosso bolão. E, né, Piperno? Não está empolgadíssimo? Bom dia, Marília Ruiz. Olha, eu sei que você torce para que seja algo semelhante àquele Hungria e El Salvador na Copa de 82. El Salvador também uma seleção da CONCACAF que tomou 10-1, né? Nossa. Hoje, por exemplo, Rafinha fazendo já uns 4 de uma vez, ele que não fez nada até agora. Tá com bolha, calma. Não. Bolhas. Então eu acho que é bom a gente aguardar. Mas eu espero, ufa, se a gente não ganhar bem do Haiti, pode pegar a malinha, né? O excesso de bagagem e tudo, já mandar tudo de volta para cá, né? Vou chamar o pessoal que está nos Estados Unidos, direto de Nova York está o Robson Morelli, direto da Filadélfia, onde acontece o jogo da seleção, está o Ivan Moré, e eu já vou passar a bola com os assuntos que ficaram quentes depois da coletiva do Ancelotti de ontem. Não vai ter voodoo, e olha que o Haiti é a capital mundial do voodoo, que vai impedir a seleção brasileira de fazer um papel melhor do que fez contra o Marrocos. Mas, na coletiva em que Ivan Moré estava presente de Ancelotti, ficou claro que ele ficou sim incomodado do jogo contra o Marrocos, mas não vai ter todas essas mudanças que a gente gostaria, certo, Moré? Bom dia para você. Bom dia, galera, tudo bem? Olha, não vai. Nossa decepção, talvez... Me perguntaram hoje sobre minha cornetada, a cornetada no fim do programa. Eu fiquei pensando, será que não vale a pena cornetar o Ancelotti? Porque, assim, a sensação que dá é que ele coloca tudo muito na conta da experiência que ele acumula como treinador. E ontem, na entrevista coletiva, as respostas, de acordo com as perguntas dos jornalistas, foi muito em cima que a gente observa que ele deve fazer muito poucas mudanças, né, nessa seleção brasileira. Ele falou que estava descontente, sim, que ficou chocado, assim, ele falou que foi crítico, a estreia foi crítica. E ele acredita que, nesse momento, o tempo é importante para que ele consiga usar peças, mas sem fazer transformações radicais. Então, para aquela galera que pensava que Casimiro não estaria no time titular, tenho minhas dúvidas. Que Igor Thiago eventualmente pode começar jogando? Também pode, tenho minhas dúvidas. Se bem que ele falou sobre a possibilidade de... Enfim, muito e pouca sinalização da maneira que o povo brasileiro e principalmente a imprensa imaginava. Morelli, você aí acompanha a coletiva do... A gente está com um pouquinho de dificuldade na conexão, por isso vou passar a bola para você agora. Acompanhando a coletiva do Ancelotti, a gente vai tentar dividir por espaços. A gente tem aqui uns tópicos que a gente dividiu, né, com o que ele falou ontem na coletiva da FIFA. Mas quando ele fala sobre a possibilidade de mudar por conta de problemas no jogo de estreia e por causa de problemas nos cartões, ele põe tudo no mesmo balaio, né? Ele fala, posso fazer mudanças por conta dos cartões... Posso fazer uma mudança ou outra para dar mais equilíbrio ao time. Mas ele não fala porque vai fazer mudanças para mudar mesmo o time, para mudar a impressão que a gente teve da seleção brasileira. Bom dia, Morelli. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Eu estou em Nova York, estou indo para Filadélfia agora de manhã para acompanhar esse jogo de perto. Se não fosse o Carlo Ancelotti, a gente falaria que o Mister está perdido. Não sabe o que faz com essa seleção brasileira, não sabe o que faz para colocar os seus melhores jogadores e fazer com que esses jogadores rendam. Mas como é o Carlo Ancelotti, o campeão europeu de tudo, campeão do Real Madrid, campeão de outras ligas na Europa, vencedor de Champions League, a gente está tendo um pouco mais de paciência com ele. Essa é a grande verdade, mas a impressão que dá é que o Carlo Ancelotti está perdido nesse começo de Copa do Mundo. Concordo quando ele disse que não se ganha uma Copa na primeira partida, é verdade, Marília, mas ele precisa ser mais rápido e talvez ele não vai fazer todas as alterações que o torcedor brasileiro deseja, que os jornalistas desejam.
Ele vai fazer devagarzinho. Danilo, a gente sabe que vai entrar na direita no lugar do Ibañez, é uma mudança. O Fabinho não vai entrar no lugar do Casemiro, ele vai continuar com o Casemiro e com o Bruno Guimarães, que são os dois titulares. O Paquetá pode dar lugar, sim, ou para o Danilo, ou mesmo para o Matheus Cunha. E ele talvez insista com o Igor Thiago. O Igor Thiago saindo, o Matheus Cunha joga ali naquela posição, ao lado de Vinícius e de Rafinha, então seria uma segunda alteração. E talvez ele também possa tirar o Paquetá para a entrada do Danilo Santos. Teriam 3 alterações. E ele não vai colocar o Endrick, nós vamos falar muito disso. Não tem nada a ver com cartão amarelo, Marília. Eu acho que ele tem que pensar na vitória, nos gols, na possibilidade, no encaminhamento dessa vaga. A gente já viu alguns resultados ruins de times grandes dessa Copa contra times teoricamente mais fracos. Mas aí que está o negócio. Eu tenho, nesses últimos tempos, tentado aprender cada vez mais, né? Como é que o professor Ancelotti se move, como é que os sinais dele podem ser interpretados. E ele já emitiu vários nesses últimos tempos. Aliás, por exemplo, aquele jogo contra o Panamá, foi um deles. Porque a gente pode mudar a forma de jogar e tal. Ou seja, naquele dia ele aposentou o 4-4-2-4 sutilmente. E aí, quando ele faz alusão a essa questão dos cartões, eu entendo o seguinte: bom, uma mudança, ela é líquida e certa. O Danilo entra, ponto. O Danilo entra até por uma questão técnica e tática. Ninguém gostou do Ibañez, talvez nem o próprio Ibañez. No caso dos cartões, talvez seja digamos, um artifício inteligente e, ao mesmo tempo, indolor para justificar, quem sabe, a substituição do Casemiro. Ou seja, tomou cartão amarelo na estreia. Puxa vida, se ele tomar um cartão amarelo contra um outro contra o Haiti, ficaria fora do jogo contra a Escócia, que é mais importante. Então, usa essa justificativa do cartão amarelo para hoje deixar o Casemiro no banco. E essa é a minha expectativa. Mas vai que o time acerta e faz uma grande partida. Para o jogo seguinte, o discurso está pronto. Puxa vida, jogamos bem. O Moré estava lá, ele fala assim, né? Os cartões podem influenciar. Essa foi a razão pela qual eu mudei os dois no jogo. Algumas mudanças vamos fazer, vou colocar alguns jogadores que estão mais frescos. Por isso que eu fiquei com essa pontinha de dúvida. A gente tem aqui a arte com a frase dele, algumas mudanças vamos fazer, vou colocar alguns jogadores que estão mais frescos que outros. Temos que melhorar no equilíbrio. Então, acho que ele vai manter a história de 3 jogadores no meio. Se ele vai ser o Paquetá ou o Matheus Cunha, a gente não sabe. Mas acho que a dica que pode ser o Fabinho tá aí. Você não acha, Moré? Você que estava lá ouvindo ele de pertinho. Sabe que eu acho que ontem, na verdade, a sensação dos jornalistas pós-entrevista coletiva do Carlo Ancelotti foi de um pouco de frustração, sabe, gente? Porque todo mundo imaginou que fosse existir uma avaliação um pouco mais aprofundada e um pouco mais contundente do que de fato aconteceu na partida contra o Marrocos, levando em conta o tamanho do Brasil e a expectativa que existe inserida numa estreia de Copa do Mundo e também levando em conta outras estreias, como a da Argentina, a própria França. O Brasil, querendo ou não está entre os 2, 3 primeiros favoritos, mas é um time muito pesado. Então, a sensação que se teve é que o Ancelotti, ele deu meio que fiquei meio que enxugou gelo ali, reconheceu, mas reconheceu não com profundidade a fraca atuação do Brasil no primeiro tempo, falou que era um momento crítico, mas ele coloca muito na conta dele e da experiência que ele ostenta no futebol, a transformação que ele pode gerar nessa seleção brasileira. Ele voltou a frisar o fato de primeiras rodadas de Copa do Mundo não significarem muita coisa porque ele acredita que o time está enganado. Eu discordo. Significa sim. Significa, por exemplo, que o Messi está mais vivo do que nunca, aos 38 anos, que a seleção da França é uma máquina rápida, que pegou um adversário que não foi fácil, sofreu no primeiro tempo. Então, assim, ele tentou passar um pano para um contexto, para uma situação que não deu as respostas diretas que os jornalistas tanto gostariam de ouvir, principalmente sobre apontamentos no time. Ele falou que não gosta de falar e apontar sobre individualidades e falhas dos jogadores, porque é o time como um todo, mas, querendo ou não, a gente sabe que nesse primeiro jogo, Casemiro não foi bem na função que deveria, e ele é um líder do Ancelotti,
tem experiência e bagagens. Poxa, com a experiência que o Casemiro tem, não ir bem no primeiro jogo, precisa questionar e não justificar com cartão. Olha, tirei o Casemiro não por questão de cartão, tirei porque não estava bem no jogo, porque o sistema que eu propus no primeiro tempo não estava funcionando. Então, ele não deu essas respostas. E o curioso é o seguinte, ao contrário das entrevistas coletivas, dos quais acredito que nós 4 aqui, nos períodos áureos de cobertura de futebol, porque hoje é uma vergonha você cobrir futebol, levando em conta o que era no passado. Antigamente você entrava no seu treinamento, acompanhava tudo, tinha a opção de observar e debater, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa observação, o que era colocado em prática no trabalho dentro de campo. Hoje você não faz mais isso. Hoje a gente não assiste nada, fica refém dos canais de distribuição dos detentores da imagem, né? Os clubes e principalmente no caso, a gente está falando no contexto da CBF, e aí fica difícil para a gente analisar o trabalho. E você fazendo as perguntas. Então, por exemplo, numa entrevista coletiva como a de ontem, tá certo, tem a imprensa mundial lá, só que todo mundo quer fazer uma pergunta, você não pode rebater. Então, eventualmente, se eu faço uma pergunta, minha pergunta não foi respondida, vocês se lembram como eram os centros de treinamento antigamente? Você tinha o direito a fazer uma, duas, uma réplica, uma tréplica. Você tem um espaço para debater a sua ideia, o seu tema que você quer trazer, como jogador ou como próprio técnico, né? Que estou na entrevista coletiva. Hoje você não tem esse espaço. Então fica difícil, fica tudo muito no superficial. Ah, eu faço o meu meia-culpa aqui porque o time não foi bem, né? Mas eu tenho experiência para tocar essa seleção, eu acredito que vai engrenar, porque primeira rodada de Copa do Mundo não diz muita coisa. Então a sensação que eu tenho é, a entrevista, ela navegou pela superficialidade do tema, não teve o aprofundamento que nós necessariamente gostaríamos que tivesse enquanto jornalistas, e as respostas não foram respondidas, as perguntas não foram respondidas de forma contundente, entende? Vou pegar esse gancho que você falou sobre... Vou passar para você, Morelli, para você falar um pouquinho, Morelli, para você falar um pouquinho disso, porque eu senti uma questão cultural. É excelente a gente ter um técnico estrangeiro. Realmente, quando a gente olhou para o mercado brasileiro, para a substituição do Tite, até foram dadas oportunidades para técnicos brasileiros em alta e a seleção brasileira patinou. Então, não acho que o problema é ter um técnico estrangeiro, mas tem uma questão cultural. A experiência do Ancelotti em clubes sempre foi essa, por exemplo, em fase de grupos de Champions League. Ele era o técnico do Real Madrid, ou ele era o técnico do Bayern. De onde ele era o técnico, a primeira fase de Champions League era só para cumprir tabela. E, culturalmente, no Brasil, a gente quer uma coisa meio Flamengo. A gente quer atropelar na primeira fase, a gente quer continuar atropelando, a gente quer impor isso. É do brasileiro isso. Então, acho que tem um choque cultural. Eu entendo que a gente importou a experiência dele, os títulos dele, a presença dele no banco ser maior que o time para colocar... O PSG jogou repescagem da Champions. Ele faz isso sempre. Então, é uma coisa cultural, Morelli, mas nesse caso, eu acho que nesse caso não é a gente que tem que se adaptar ao técnico. O técnico precisa se adaptar um pouco à torcida. Eu concordo com você, Marília, mas não é só isso. Eu acho que ele não está na sintonia do torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro viu uma seleção ruim, uma seleção que fracassou no primeiro tempo, uma seleção que poderia ter sido goleada no primeiro tempo por um rival menor, talvez. Marrocos nunca foi frente para a seleção brasileira. Eu acho que ele está fora da sintonia do torcedor brasileiro numa Copa do Mundo. Não é que a gente quer ganhar todas, a gente sabe avaliar isso, a gente sabe que não se ganha uma Copa na primeira partida, a gente sabe. Agora, essa calma do Ancelotti, ela não bate com o sentimento do torcedor brasileiro. Estou falando de 220 milhões de torcedores brasileiros. Estou falando dos jornalistas como o Ivan, que acompanharam a entrevista coletiva. Essa calma, essa tranquilidade pode ser do europeu, pode ser dele em competições europeias que tem mais tempo, mas nós estamos falando de uma Copa do Mundo, nós estamos falando da seleção brasileira, nós estamos falando de uma seleção pentacampeã do mundo e nós estamos falando de um torneio de 8 partidas para se chegar até a final. Ele tem que entender e passar um pouco mais desse sangue latino italiano que ele tem para a gente entender a situação da seleção brasileira. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo legal, parece que foi legal o primeiro jogo, tudo certo, vamos para o segundo. Não é assim que o Brasil está vivendo a Copa do Mundo. E tem um contraste aí, né? Porque ele como italiano, ele já viu, por exemplo, a Azzurra ser campeão do mundo depois de empatar os 3 jogos da primeira fase, ir lá no tranco e vai e tal. Em 2006 não foi tão dramático assim, mas também não era uma seleção brilhante e tal. E como ele traz também para a seleção a vivência, a experiência dele,
em torneios de clube, eu acho que a Marília levantou muito bem isso, porque, veja, não só o Real Madrid do Ancelotti, mas agora o PSG, campeoníssimo, bicampeão de forma consecutiva, vai lá, faz uma primeira fase que, né, acaba fazendo para o gasto e tal, chegou a jogar a repescagem. Melhor time, e depois, Isso. Agora, eu acho, assim, tentando imaginar o que pensa o Ancelotti. Ele deve estar frustrado, com o ego atingido, porque ele sabe que ele foi muito criticado, mas no íntimo, ele fala, bom, eu ainda não vou abrir mão de algumas convicções, porque, para mim, no segundo tempo, a seleção brasileira jogou num nível um pouco melhor. Nós tivemos um primeiro tempo medonho, é verdade. Mas no segundo tempo, a partir de algumas mudanças feitas, pelo menos aí tinha cara de time. Então, talvez, assim, o marco zero para ele nessa Copa do Mundo tenha sido o intervalo. Ou seja, do intervalo para frente, eu comecei a acertar o time e agora eu preciso só, de alguma forma, também afagar alguns egos aqui internamente. Então eu não vou anunciar, por exemplo, a troca imediata de um jogador tão importante quanto o Casemiro. Mas eu posso dizer que o Casemiro está pendurado, então ele descansa um pouquinho. Eu acho que... Oi, Ivan, você sentiu ele assim dele também, Ivan? Então, o que eu vi ontem, cara, é que esse lance de você ter um treinador estrangeiro, ele tem bônus e ônus, né? A gente falou, é um cara que traz o currículo, o título, talvez ele não arrebanhe toda essa pressão que nós sentimos, ele tem uma outra perspectiva, porque ele não... por mais que ele tente entender o contexto que quer ser brasileiro numa Copa do Mundo, ele não é de sangue brasileiro, ele nunca dirigiu, ele nunca esteve nessa posição. E ontem, na entrevista coletiva, o complicador de você ter um técnico estrangeiro é o seguinte, por mais que o Ancelotti ele fale vários idiomas, né, ele de fato fala, ele não é aprofundado em nenhum outro idioma, não. Porque quando ele está fazendo aulas de português, e a sensação que a gente tem é que as respostas, elas são mais curtas dele. E muitas dessas frases que ele solta, ou quando ele vai aprofundar um pouquinho mais o pensamento, relacionado a uma pergunta de um jornalista, ele dá aquela esbarrada no idioma, mistura um pouco de espanhol, fala uma outra palavra italiano, e aí ele tenta se livrar rapidamente das palavras para passar a bola, porque ele sabe que ele está numa saia justa, entendeu? E ele coloca muito na conta do currículo. Ele fala que ele é experiente, que ele sabe lidar com essa experiência de pressão e que ele já esteve em situações assim, de muita pressão, e que o importante é que essa primeira fase não diz muita coisa e que ele vai assistir o time do Brasil que tem bons valores. Então, assim, quando ele insiste nisso, né? Ele insiste. O idioma acaba sendo uma muleta e uma certa desculpa, porque quando ele troca uma palavra por outra, ele já tenta se livrar rapidamente daquela resposta. Não tem um aprofundamento. A entrevista é muito rápida, sabe? Então, aquele debate que a gente se propõe a ter com ele sobre setores do campo, sobre identidade do time, olha, onde que me chamou a atenção, eu não sei se vocês separaram esse trecho, foi uma pergunta relacionada a Ancelotti, a gente não consegue ver hoje que o Brasil tem uma identidade para jogar. Qual que é a identidade desse Brasil? É um Brasil que joga muito atrás, compactado, que joga no contra-ataque, não é um time extremamente ofensivo, não se tem identidade. Aí a resposta dele, que eu acho que daí também é uma falha no que diz respeito à interpretação. Ele, não, eu não quero ter identidade. Mas como você não quer ter identidade? A gente precisa de uma identidade. O Brasil sempre foi um time que jogou bonito, que teve posse de bola, que propõe um jogo, focado nas individualidades que nós sempre tivemos na nossa seleção. E hoje ele fala que ele não quer ter identidade. O que ele quis dizer é que o Brasil tem que ter várias facetas. Só que isso, na interpretação dos jornalistas, não cai bem. Como é que um time não tem identidade? Você vai falar que o time da França, por exemplo, não tem identidade? Que o time da Argentina não tem uma identidade? Precisamos ter uma identidade. Pior é que quando ele fala isso, Ivan, a gente coloca na conta do idioma, sabe? A gente coloca na conta do idioma e também é uma grande falácia. Porque quando ele fala, eu prefiro não ter uma identidade e ter variações táticas, também não é verdade, porque o Brasil não apresentou isso nem nos amistosos e nem contra... Então, é uma falácia. Quando ele fala, não, eu não quero ter identidade porque eu quero poder mudar o time. Só que o time não conseguiu ainda achar nenhuma. Imagina múltiplas identidades da Copa do Mundo. A gente não chegou num time titular.
Agora Isso, vamos, gente, assim, agora ele, vamos ele tem que lembrar. entender, ele tem que entender, Piperno, que o jogador brasileiro precisa ser avisado com antecedência que vai jogar. Não funciona avisar no mesmo dia. Ficou claro isso já. Ele tem que respeitar também as condições, as características do futebol brasileiro. A gente acha que tem que ganhar tudo desde o começo e fim de papo. O futebol brasileiro é assim. É no campeonato estadual, é no campeonato nacional, é nas competições da Conmebol e é na Copa do Mundo. A gente acha, assim, que tem que ganhar tudo e tem que jogar bem em todas as partidas. Para a gente é frustrante você estrear numa Copa do Mundo com empate. Para a gente é frustrante você estrear numa Copa do Mundo jogando mal o primeiro tempo. E não foi assim um segundo tempo primor. Que nem o Piperno falou, talvez ele esteja pensando que ele acertou o Brasil no segundo tempo. Ele está longe de ter acertado o Brasil no segundo tempo, até porque, no meu modo de ver, ele errou nas alterações. Ele deveria ter colocado outros jogadores, Ivan. Ô Morelli, eu acho assim, rapidamente, você deu uma manchete no início do programa hoje, que eu achei que você foi muito bem, porque você conseguiu sintetizar a sensação que ficou ontem pós-entrevista coletiva. Eu bati um papo com o Júnior, comentarista, ontem. Falei, Júnior, e aí, cara? Ele falou assim, Morelli, eu tô achando que o pragmatismo dele vai mudar quase nada, cara. Tô achando que... E eu peguei e fiz um sinal, quando eu tava ali na frente, fiz um sinal para os amigos, eu fiz assim, os caras... Cara, ele tá se colocando como responsável de tudo, porque é o seguinte, já não foi bem no primeiro jogo, não respondeu as perguntas que deveriam ser respondidas com profundidade, não vem com uma ação contundente, pelo menos é o que parece na escalação que ele vai adotar hoje contra o Haiti. Então, cara, eu não sei, ou esse cara tem uma varinha mágica aí para fazer uma magia e fazer esse time jogar e dar a sensação que o Brasil já está numa Copa do Mundo, levando em conta o retrospecto que a gente tem nessa competição, ou ele vai se colocar como um dos grandes ou um dos maiores fiascos do Brasil. Eu não sei, cara. Eu estou dando voto de confiança para o Carlo Ancelotti, de fato. Eu sou um dos que acreditam que a primeira fase ela é um laboratório para a gente montar uma equipe competitiva. Ponto. Tá tudo certo, começou nervoso. Eu dou o voto de confiança, eu acho que esse cara é muito bom. Eu vi o Ronaldo falando, cara, vocês não conhecem o Ancelotti. O Ancelotti é um gênio, esse cara é bom. Ele se coloca nesse papel. Então, assim, vai dar o voto de confiança. Mas a sensação que eu tenho é que ele está colocando cada vez mais a faca no pescoço, caso os jogadores não representem dentro de campo. E ele não está muito sujeito a fazer mudança. E é isso que machuca. É isso que a gente nota, assim, cara, tá todo mundo vendo, Ancelotti. Você não. Eu vejo um Ancelotti de muitas e muitas e muitas facetas, tanto na seleção brasileira quanto nos trabalhos dele. Por exemplo, o Real Madrid era um time que mudava muito a forma de jogar e, inclusive, em muitos momentos, era um time de pouca posse de bola. Mas aí era um time vertical, letal. Eu acho que, por exemplo, o Brasil, nos 2 amistosos que fez o ano passado, lá no Oriente, contra a Coreia do Sul e Japão, e veja, a Coreia do Sul não é um saco de pancadas. O Brasil foi lá e passou o trator, e no segundo jogo contra o Japão, um time melhor, ele resolveu mudar praticamente o time inteiro para fazer tomou a virada. E tomou a virada. Mas aí, então, na conta dele, falou, bom, o meu time, o time que eu queria, jogou bem. O time da virada jogou mal. Então eu tenho esses 2 diagnósticos. Aí... Tá parecendo o Diniz, né? Ganhamos os primeiros 3 minutos. Mas naquele momento, Marília, era uma coisa que cabia. Testar Eu sei. No jogo contra Marrocos, de fato, o Brasil não fez um segundo tempo maravilhoso, longe disso. Mas fez uma segunda metade bem melhor do que a primeira. E aí tem uma outra coisa que o Morelli falou sobre a reação do jogador brasileiro. Que o jogador brasileiro gosta de ser informado antes, que o jogador brasileiro... Gente, é o seguinte, nós temos um jogador brasileiro para inglês ver e um jogador brasileiro que é o jogador brasileiro mimado aqui. Parece que quando o cara atravessa o Atlântico e vem para cá, ele traz junto toda aquela egolatria, eu preciso ser bem tratado, bajulado e não sei o quê. Porque é o seguinte, esse jogador brasileiro que trabalha com o Guardiola, que trabalhou com o Flick, que trabalhou com o Klopp, que trabalhou com o professor Ancelotti, eu duvido
que lá na Europa Faz beicinho. ele tinha esse tratamento de, meu filho, vem É. cá e tal. Não é assim. Vocês estão falando muito que o segundo tempo deu uma melhorada. E o Ancelotti está ancorando o que ele quer, essa confiança dele, ou essa autoconfiança dele, no que ele mexeu ali no intervalo. E aí, senhores, é impossível fugir da conversa Rafinha. A gente já falou do Casimiro, que foi muito mal na primeira partida e é homem de confiança dele. Mas tem um outro jogador que ficou devendo demais na partida de estreia, principalmente porque ele é o atacante do Barcelona, não é o atacante do Marília Futebol Clube. E ele perguntado sobre o Rafinha ontem na coletiva, eu acho que o Rafinha pode jogar em todas as posições de frente. Rafinha temos que ter toda a calma e paciência. São só mais 7 jogos, hein? Toda a calma e paciência, dar confiança. É um dos melhores jogadores do mundo. O Rafinha é o jogador que chega à Copa do Mundo e antes de pisar em campo, ele vem com o papo que não tem que provar nada para ninguém, sendo que na seleção brasileira ainda ele não fez absolutamente nada para a torcida brasileira. Vai para o jogo de estreia, vai muito mal, tropeça na bola, inclusive perde um gol, mas assim, tem uma foto que é registro que foi o Rafinha no jogo de ida. Aí ele não treina 2 dias da semana porque ele tá com bolha. E aí perguntado, será que é no lugar do Rafinha que vai o Luiz Henrique para fazer esse lado direito? Será que sai o Rafinha e entra o Endrick? Não, aí vem o Ancelotti e fala, não, temos que ter calma, paciência. Ah, gente, não é uma confraria. Se não jogou bem, sai, não é isso? É exatamente isso que a gente cobra. A gente cobra um pouco mais esse sangue fervendo nas veias, como está fervendo nas veias do torcedor brasileiro. Se o Rafinha não jogou bem, se o Rafinha está com bolhas, se o Rafinha não treinou durante a semana, a fila pode andar para o Rafinha. O Luiz Henrique pode dar essa profundidade pela direita e o Brasil tanto precisa. Então, assim, ele falou muito bem do Rafinha. Ele falou que o Rafinha, inclusive, é um dos melhores jogadores do mundo. Isso. O Rafinha bagunçou a vida dele nos clássicos, né? Não é o clássico Real Madrid e Barcelona, o Rafinha bagunçou a vida do Ancelotti. Então ele tem, acho que esse primeiro ódio e depois amor, né? Pelo Rafinha. Ele vai manter o Rafinha. Se o Rafinha tiver o mínimo de condições com as suas bolhas para jogar, ele vai manter o Rafinha. E do outro lado, ele vai manter o Vinícius. A gente está falando pouco do Vinícius também. O Vinícius fez o gol. O Vinícius salvou o Brasil da primeira derrota na Copa do Mundo, mas precisa jogar mais. É jogador melhor do mundo, é jogador que decide, é jogador que precisa ser muito mais acionado do que ele foi na partida contra Marrocos. Ele se salvou dessa crítica generalizada porque ele fez o gol do empate, Marília. Ivan. Só por isso. Ele fez o gol do empate e aí ele se salvou. Mas ele precisa responder também um pouquinho mais. E aí o Ancelotti vai fazer o que com o Igor Thiago, por exemplo, Ivan? Ele não tocou no nome do Igor Thiago. E ele falou que o Endrick é sensacional, é extraordinário. Mas por que não joga, então? Então tem que ter calma também, segundo ele. Calma e paciência que ele tem a próxima Copa do Mundo. Então, mas o curioso foi que, quando perguntado sobre Endrick, a primeira fala dele foi assim, o Endrick é um jogador brilhante. Tem um futuro absurdo, tem estrela, tem isso. Então vai jogar? Sim, vai jogar na hora certa. Qual que é a hora certa? A hora certa é agora, gente. Então, Morelli, para mim, a melhor manchete desse programa até agora foi você. E aí, eu refletindo aqui, a sensação que passou mesmo pós-entrevista coletiva, é que ou ele está escondendo muito o jogo e vai demonstrar em campo algo que ele não demonstrou na entrevista coletiva por meio de palavras, e se escorando no idioma, ou ele está completamente perdido. Porque não fazer uma avaliação crítica que todo brasileiro está fazendo. Aí, me fala um cara que gostou do Brasil nesse primeiro jogo, cara. Não tem, meu. Não tem. E aí o Ancelotti fala que não tá bom, que isso. Mas assim, não falou com o nível de urgência para dar uma resposta via imprensa para o cara que está torcendo em casa, para 200 milhões de brasileiros. É isso que a gente espera. Agora, como nós estamos com essa novidade de ter um técnico estrangeiro numa Copa do Mundo, que é de outra cultura, que não entende que é o seu brasileiro, nós precisamos entender o que ele vai dar de resposta dentro de campo. A sensação a pressão está subindo, a água está batendo no pescoço. E não tem desculpa mais contra o Haiti, meu irmão. Endrick talvez seja o divisor de águas. Meu irmão, se não colocar o Endrick para jogar esse jogo, vai ter uma revolução no Brasil. Concorda? E se o Brasil for mal, qual que é o problema? Qual que é o problema do Endrick? Ele não conseguiu apontar. Falou só que é muito novo. Só que você vê jogadores extremamente novos, e a gente viu na última partida um moleque de 18 anos arrebentando no meio de campo do Marrocos. Então, idade e preparação não são justificativas. Desculpa, velho.
Ó, a frase do Endrick está atrás de mim aqui, ó, vou ler. O Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa. Ele é paciente, vocês não são, vocês da imprensa, mas o Endrick é paciente, não tem pressa e é muito maduro para a idade. Em outra resposta, ou na mesma resposta, um pouquinho antes, ele fala, vamos esperar mais um pouco. Então ele pode até entrar no jogo de hoje. Eu falei, o jogo de hoje é para tirar a barriga da miséria, gente, é o Haiti. Legal, fez jogo duro contra a Escócia, mas quando caiu a bolinha ali, o Piperno me ligou, vamos para Paulista? Porque claro, era o Haiti, Haiti que era... Então hoje, talvez ele seja substituição no segundo tempo, até para poupar o time se a vitória tiver satisfatória. Agora, essa hesitação dele com o Endrick, aí sobe também o nível de especulação. Por que não põe o Endrick? Por que não põe o Endrick? Se ele é maduro, põe ele pra jogar. Essa frase dela é contraditória. É? Essa frase que ele soltou é contraditória, porque se o Endrick é um jogador extraordinário, se o Endrick é um jogador maduro, e se o Endrick é um cara que tem paciência e sabe esperar, já deu tempo. Esses são os requisitos de um jogador jovem que está pronto para jogar. Então, se o time que se apresentou não foi bem, qual é a oportunidade que o Endrick vai ter, levando em conta o contexto? Se não for contra a gente, vai ser quando, meu irmão? Não tem justificativa mais. Agora, Ivan, essa paciência, ela tem limites. Como toda boa paciência. A paciência tem limites. É isso que eu tô falando. Existem muitas pessoas que conhecem e trabalham com o Endrick que não estão com essa paciência que o Ancelotti fala do garoto. Ele mesmo quer jogar. Porque o Endrick é um cara decisivo. Não decisivo dentro de campo. Ele é decisivo na carreira dele. O Endrick tem um caminho, um percurso na carreira dele. Quando precisou sair do grande Real Madrid para jogar no Lyon, não teve dúvida, decidiu isso imediatamente e foi vestir a camisa do Lyon para junto com os jogadores dessa Copa do Mundo. O Endrick tem paciência, mas ele, Piperno, ele é um cara que gosta de decidir rapidamente. E ele não gostou muito, pelo menos pessoas ligadas a ele não gostaram muito de ouvir isso. Eu acho que nessa resposta o Ancelotti já escalou o Endrick. Não sei se para hoje ele fala. O Endrick vai ser muito importante nessa e na próxima Copa. Ou seja, em algum momento ele vai jogar. E olha... O Pipo foi paciente com ele no Palmeiras, o Abel, aí deu no que deu. Nosso Boca foi lá e pá. Eu não fui eu queria ele desde sempre no Palmeiras, pelo amor de Deus. Manda ele ligar pro Abel, que foi paciente, pra ver o que aconteceu quando ele foi paciente. O Abel, quando a torcida do Palmeiras queria o Endrick, naquele primeiro Mundial em 22, o Abel mandou o Endrick pra Disney. Mas o Ancelotti, não vamos esquecer uma coisa. No momento de se transferir para a França, uma das pessoas que o Endrick consultou foi exatamente Carlo Ancelotti. Então, o Endrick confia no técnico da seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira, em novembro do ano passado, para a revista Placar, ele abriu esse caminho. Reabriu a porta da seleção para o Endrick, que havia sido escanteado pelo Dorival. Ele falou, o Endrick só precisa de arrumar um time, ele tem que jogar. E aí, quando o Endrick começou a conversar com o Lyon, o Endrick consulta o Ancelotti para saber se deveria ir ou não. E o Ancelotti falou, vai porque você tem que jogar. Ô Moré, nessa superficialidade que a gente vê nas respostas do Ancelotti, tem uma outra coisa que me chamou a atenção ontem. Então, foi muito comparado o fato de outras seleções estarem ancoradas em personalidades. Então, o Mbappé, o Messi, o tal do Boadi contra o jogador do Marrocos. Ele perguntado sobre se ia ser o Mundial das Estrelas, ele fala que é um Mundial de alta intensidade, a Argentina joga um futebol de muita intensidade, mas há times que jogam de forma brigadora, que defendem de forma agressiva. Ele fala o seguinte, as estrelas não vão determinar esse Mundial. Que me dá a entender que ele puxa para si, na seleção brasileira, é essa coisa de ser um maestro. Não vai ser o Vinícius Júnior, não vai ser o Neymar, não vai ser o Endrick, não vai ser o Rafinha. Então, ele refuta uma coisa que não foi o que aconteceu na primeira rodada. Os times foram ancorados em boas apresentações de suas estrelas. Então, repito, a entrevista do Ancelotti, ela, de certa forma, pegou muita gente de surpresa pela superficialidade ou, eventualmente, por uma negação do que está acontecendo. Cara, como é que não vai ser o Mundial das Estrelas, gente? Você viu que ele não assistiu o jogo da França? Ele não viu o que o Mbappé fez? Ele não viu o show do Messi? Então, a sensação que eu tenho é que ele está tentando jogar algumas distrações
para que a gente meio que se confunda e está tentando ganhar tempo para dar ritmo de jogo nos bastidores para essa seleção brasileira. Porém, a gente não consegue acompanhar a rotina, o dia a dia da seleção brasileira. De verdade, gente, eu sinto muita saudade de acompanhar, de ser um correspondente lá nos anos 80 e 90, que você tinha a possibilidade, depois do treino, de chamar um jogador aqui de canto e falar: vamos trocar uma ideia aí. Não tinha essa restrição de marcas, de tapum. A gente entende o contexto de hoje, a profissionalização que existiu da comunicação e o ordenamento para que isso aconteça. Mas, cara, não tá legal. E eu queria também chamar a atenção, a gente está falando muito pouco, né, da outra entrevista coletiva que foi dada ontem, que foi do Gabriel Magalhães. Gente, ontem eu senti assim, como a CBF precisa urgentemente contratar media training para os jogadores de futebol e também até para o próprio Carlo Ancelotti, para dar aprofundamento maior nas entrevistas coletivas, porque o Gabriel Magalhães, cara, poxa, o menino, eu falei que o Vinícius Júnior na semana passada entrou nervoso para dar entrevista, vocês não têm noção do Magalhães. O Magalhães, eu fiz vídeos, né, dele para postar nas redes sociais, ele estava nervoso, mais nervoso, de uma maneira que ele, assim, dava para sentir a respiração dele ofegante. As respostas não duravam mais do que 10, 12, estourando 15 segundos de resposta. E ele não respondia o que o pessoal perguntava, porque, não, sabe aquela história by the book? Não, nós estamos preparados, temos um time forte, sabemos do nosso potencial, sabemos que não fomos bem e temos que melhorar. Cara, então assim, na boa, a água vai bater no pescoço. O Ancelotti, ele tá pedindo corda, a gente está dando corda. Corda. O resultado precisa vir, porque... assim, quando você nota o atual contexto e o que foi falado, ficou muito aquém das respostas que nós mereceríamos ouvir. Que essa resposta venha dentro de campo, porque é a resposta mais importante. Agora, uma consideração interessante, que agora, Piperno, você me fez pensar sobre algo muito, mas muito estratégico que talvez o Ancelotti esteja fazendo com o Endrick, tá? Que é o seguinte, vamos lá. É uma interpretação que me ocorreu agora e eu gostaria de debater com vocês. É a seguinte lógica. Muito bom. O cara, de fato, tem estrela. É um jogador brilhante e acredita que vai jogar. Essa é a próxima Copa do Mundo. Ok, é o que nós sabemos. E é muito jovem, porém maduro, ele diz. Legal. Eu acho que ele está fazendo o seguinte. Esse moleque talvez seja a maior carta na manga que ele tenha para essa Copa do Mundo. A maior. Por quê? Porque pelo que a gente viu, né, demonstrado até agora, não tem nenhum outro fora de série, com exceção do Vini Júnior, que resolveu o jogo, mas ainda vamos concordar que ele não é o Vini Júnior do Real Madrid. Eu acho que ele está o seguinte, sabe cachorro quando tá com fome? Você fala assim, cara, quanto mais fome eu deixar esse cachorro, mais bravo ele vai ficar. Sabe aquela coisa de preparando o cara para uma rinha? Então assim, não, vou deixar ele com vontade, vou deixar ele na expectativa de entrar, vou deixar ele com sangue nos olhos para que quando ele entre, ele faça algo espetacular. É a única explicação que eu encontro. E pode ser que essa estratégia dê certo. Eu não sei o que vocês pensam sobre. O Morelli está querendo falar ali sobre alguma coisa relacionada a isso. Não sei. É a única lógica, porque senão a entrevista dele é contraditória. Morelli? A dele é contraditória. Se você tem um jogador que recebeu elogios do Danilo, recebeu elogios do treinador e esse jogador não joga, tem alguma coisa contraditória em tudo isso. Tem alguma coisa que não está batendo. Ou ele acredita que o Endrick seja um jogador de segundo tempo, ou ele está querendo testar outros jogadores da posição. Não é isso, Marília? Eu acho assim, a gente fica tentando achar na frase do Ancelotti alguma coisa que nos dê esperança que a hora que sair lá na pedra, lembra dos Flintstones, na pedra, a escalação do Brasil, o Endrick vai estar. Mas eu, na verdade, me ancoro mais na realidade, sou mais realista. Quando ele fala vamos esperar mais um pouco, significa que vamos esperar... Aqui, ó, temos aqui, ó. Na outra frase ele fala, vamos esperar mais um pouco. Olha lá. Temos que meter o Endrick no momento correto. Vamos esperar um pouco. Vai ser importante. Então, acho que não vai ser contra o Haiti. Até porque qualquer time que ele colocar o Haiti, você, o Morelli jogando de zagueiro e o Moré de lateral direito, a gente ganha do Haiti. Gente, com todo o respeito ao Haiti, ao que ele fez contra a Escócia, não dá. Mas após a estreia, a gente tem uma enquete do dia aqui. E as pessoas, mesmo com o que a gente não jogou contra Marrocos, já estão votando na nossa enquete, que pergunta o seguinte. Após o empate na estreia, qual o resultado que você espera contra o Haiti?
E a foto é lá do Casimiro. O menino do chefe. Uma vitória tranquila, tá levando por enquanto, vitória com dificuldade também. Então, se somar os dois, dá quase 76%. Um novo empate, 10%. E 12% tão mal-humorados que acham que, por enquanto, né, que vai ter uma surpresa do Haiti. Para você que está com a gente na LGTV, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos aqui com a discussão.